alguém fez ali. remunerado Quem por foi ela. a pessoa que mais te influenciou na tua caminhada como pastor, como um profissional da religião? Sem dúvida alguma, o Caio Fábio de Araújo Filho. Foi a pessoa que mais te Eu diria que ter ouvido e convivido com o Caio dos meus 18 aos 30 fez Fez toda uma a diferença, grande, você. não só no homem que eu sou, no cristão que eu sou, no pastor que eu sou. Ninguém me influenciou tanto quanto o Caio. Pastor Caio Fábio, eu vou começar com a primeira pergunta, minha pessoal também, de muitos. Gay vai pro céu? Todo ser humano sincero vai para o céu. Esse detalhe do gay, Deus não é urologista nem proctologista, e a dedicação dele não é a genital humana, é ao coração. É a decisão de ser sincero, verdadeiro, humano, honesto, ser solidário, inclusivo, compassivo, misericordioso em qualquer lugar da terra, como diz Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. Onde se encontra gente assim, você encontra gente de Deus. Como Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, verso 12 ao 16, em qualquer lugar, nas ilhas mais distantes, mesmo sem nunca ter ouvido nenhuma informação sobre Jesus, quando você encontra pessoas assim, você encontra aqueles que Paulo diz que naquele dia, quando forem abertos os segredos dos corações humanos, eles serão a grande surpresa para os que se arrogaram já no tempo presente a separar o joio do trigo. Então, a religião determinou que, por exemplo, o gay é joio e o hétero é trigo. E Jesus disse, não façais isto, para que vocês não misturem e não cometam as piores perversidades. Esse é um trabalho de anjos, é um trabalho de dimensões superiores, não está no arbítrio nem no alcance de vocês. Não só sobre gays, mas sobre qualquer outro ser humano, aonde quer que a moral humana vigente, que é extremamente mutante, determine numa geração que aquilo é um anátema, que é uma coisa inaceitável, você está correndo um risco enorme de estar em estado e rota de colisão contra Jesus. Isaac Ness, há cristãos que se dizem não LGBTQ-fóbicos, no sentido de não praticar violência moral ou física contra pessoas desses grupos minoritários. No entanto, um discurso que aponta como pecado a existência de um indivíduo continua sendo muito violento. Como você se coloca diante disso? Eu não aponto como pecado a existência do indivíduo. O pecado, no máximo, ele é um instrumento de regulação de comportamento moral, mas jamais se pode criminalizar ou pecaminosar a existência de um ser humano, a identidade de um ser humano. Um gay tem um comportamento reprovável? Assim diz a igreja há praticamente 2000 anos. O comportamento moral, prática prática homossexual. E na sua mentalidade também? A minha mentalidade não cataloga pecado dessa maneira, não. Como? Eu faço parte dessa tradição religiosa que diz que é pecado, então eu não vou discutir isso, é pecado. Mas a gente pode pensar sobre o pecado de outras maneiras e não... isso é pecado, não é pecado, porque tem coisa para você que é pecado e para mim não é. Então, pecado para mim é o que desumaniza. Pecado para mim é o que me destrói a nossa relação e que destrói você. Isso é pecado. E há muito comportamento pecaminoso. A gente pode mergulhar um pouquinho nisso daí. Mas tratar pecado dessa maneira catalogada, isso é, isso não é, você é pecador, você não é, é uma maneira muito superficial de tratar pecado. Mas vamos lá, eu sou gay,
Eu posso frequentar a sua igreja? Sim, a minha igreja tem muitos gays que frequentam. E não seremos olhados de uma forma torta? Serão olhados de uma forma torta, do mesmo jeito que na cultura brasileira se olha isso. A igreja é um recorte da sociedade, a igreja é um recorte da cultura. Mas dessa sociedade preconceituosa? Inclusive. Olá, seja bem-vindo a este canal. Estamos agora no último vídeo desta série sobre os pensamentos de E.D. Renekiewicz, pastor batista de Água Branca, e em uma entrevista que foi realizada na TV Cultura recentemente. Diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, pois virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ok? Então, Paulo exortando e orientando o jovem pastor Timóteo, né, para que ele pregasse a verdadeira doutrina bíblica, a verdadeira palavra de Deus, ao meio de tantas falsidades, né, ao meio de tanta mentira, tanto engodo. Né? Então, nós observamos que esse tempo do fim está presente de uma maneira, né, que não há como questionar, né? Porque muitos não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos, né? Sentirão uma coceira, não conseguirão querer ouvir a verdade. Então é isso que nós estamos presenciando nos dias de hoje, né? Vimos aí no vídeo anterior também a exposição do pastor E.D. René sobre a questão da mulher samaritana, uma verdadeira aberração, uma interpretação longe da realidade dos fatos. Né? E presenciamos também, logo no início deste vídeo, algumas declarações, né? E no vídeo anterior, sobre a questão da homossexualidade. Bem, assim, desnecessário até de mostrar vários versículos das Escrituras Sagradas em que a homossexualidade é um pecado diante de Deus. Acho que não seria nem necessário apresentar isso, de tão claro que é as Escrituras. Mas, diante de um quadro, né, desses, onde existem até pessoas defendendo aí a homossexualidade dentro das igrejas cristãs, como, por exemplo, através de passeatas, né? Aquelas passeatas gays que existem aqui em São Paulo, em todo o Brasil, né? Veja só a declaração desse rapaz. Ele acha que é certo, né? Aquela transexual está ali crucificada no desfile do LGBT, né? Ele acha normal ali, ela está ali crucificada, representando Jesus Cristo. Afinal de contas, a cruz é para todas as pessoas. Olha só que absurdo de declaração. E graças eu acho que a essa divindade que nos rege aqui, porque somos de diversas confessões, sistemas confessionais aqui, ainda bem que existe, e ateus, é claro, e ainda bem que existiu uma transexual mulher na parada LGBT crucificada, para mostrar que a cruz é política e a cruz não é o símbolo de um, mas de muitos que durante a história estão crucificados. E para terminar,
eu acho que nós temos que dialogar a partir dos símbolos mesmo. Nós temos que usar esses símbolos como forma de linguagem para superar essas concepções que são dadas para as pessoas, para os jovens e para as nossas infâncias. Nós temos que ir na linguagem dos símbolos e usá-los ao favor daqueles que nós acreditamos que precisam de apoio. Nós cremos no amor que lança fora todo medo, como a Koinonia fala. Cremos no nosso amor que lança fora, que nos coloca face a face. Cremos no amor, sinal e fim de nossa existência. Nós cremos no amor assim, amando. Obrigado. O Rafael da Você pode perceber, né, a situação dessas pessoas que querem conduzir cristianismo, né, e os seus apetites sexuais. Porém, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, versos 5 a 7, se você vai ler lá, você vai perceber em que uma situação, eu vou até ler aqui para vocês, uma situação em Gênesis 19, versos 5 a 7, diz assim, ó: E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse Ló: Meus irmãos, rogo-vos que não façais tal mal. Eis que aqui tem 2 filhas, que ainda não conheceram o varão. Trarei para vocês e vocês façam o que vocês acharem melhor com elas. Somente não faça mal a estes varões, porque ele disse: olha, eu tenho 2 filhas aqui, mas, por favor, não façam mal a esses 2 que estão debaixo do meu telhado. Ou seja, a Bíblia diz aqui também que eles queriam arrombar a porta, tá? E eles queriam conhecer aqueles 2 enviados ali em Sodoma e Gomorra. Ou seja, a palavra hebraica para conhecer, meus senhores e senhoras, é fazer sexo, ok? Ter relação sexual com aqueles 2 homens, ou seja, aqueles homens que estavam lá fora da casa de Jó queriam entrar para ter relações sexuais, né, com aqueles 2 enviados por Deus. Então, esta é a situação já ali em Sodoma e Gomorra. O homem com seus desvaneios sexuais estavam já praticando, né, toda sorte de homossexualidade. A Bíblia diz também em Juízes capítulo 19, versículo 22 ao 23, né, que você pode ver na sua Bíblia no capítulo 19 de Juízes. E aconteceu naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. O texto diz explicitamente em Juízes 19, em que aqueles dias não havia rei em Israel. Então estava uma verdadeira barbaridade naquele período da história de Israel. E este homem aqui, né, este homem levita, ele trouxe uma concubina e peregrinou ali pelas regiões ali de Benjamim, aquela região ali de Gibeá. E ele, certo momento, ele não estava conseguindo se hospedar em algum lugar, em nenhum lugar o recebia, e um homem achou por bem receber aquele casal, ok? Acontece que, do lado de fora daquela casa, a Bíblia nos informa que alguns homens, né, maldosos ali, eles estavam querendo conhecer aquele viajante. Verso 22 de Juízes 19. Estando eles alegrando o seu coração, eis que homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo: olha, tira para fora o homem que entrou na sua casa, para que o conheçamos. Aqui o hebraico realmente traz a ideia, as línguas originais, de que eles queriam praticar sexo com aquele levita. A mesma situação parecida ali com Gênesis 19, a mesma situação que Ló tinha passado. Então, nós percebemos o seguinte, que esses homens de Belial aqui, eles cercaram a casa, tá? E queriam
praticar sexo com aqueles homens. Ou seja, atos homossexuais. Tá bom? E aquele homem no desespero, o senhor da casa falou, não, eu tenho aqui ó, a concubina dele aqui, vocês podem pegar ela. E a conclusão foi que eles conseguiram negociar, levar aquela concubina, coitada daquela mulher, né? E diz a Bíblia que a noite toda ali, eles aproveitaram-se daquela concubina e acabou aquele homem, aquele levita não sendo vítima de atos, né, praticados à força, atos homossexuais por aqueles homens ali. Então você percebe por toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, assim como Levíticos, capítulo 18, versículo 22, tem mandamentos explícitos de homem não se deitar com homem, mulher com mulher, não deite com um homem como se deitasse com uma mulher, pois isso é repugnante. Tá, senhor Eder René Kivitz? Tá? Todo esse pessoal libertino aí, é só ler Levíticos 18 e 22. Ah, mas é Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Um Deus de amor. Meus queridos, que amor vocês estão falando? Um amor que tolerância vocês estão falando? Daquilo que vai contrário às Escrituras? Que amor é esse? Amor diabólico. Né? Porque 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, está bem explícito, dizendo que fujam da imoralidade sexual. Tá? Porque os que praticam imoralidade sexual não vão entrar no reino de Deus. Meus queridos, é isso aqui que está dizendo. A Bíblia Sagrada, sim, esse livro, que um dia será tirado da mão das pessoas. Tá? No período do anticristo, as pessoas não terão este livro em mãos. Porque este livro aqui é um livro de Deus, que estabelece normas, condutas melhores para a sociedade mundial. Mas aos poucos está cada dia mais sendo odiado, né? Está sendo cada dia mais sendo menosprezado pela sociedade moderna que está realmente com a sua mente escravizada, conforme diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do Evangelho. A Bíblia diz ainda em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 5, que a vontade de Deus para vocês é que vocês sejam santificados, tendo uma abstência de imoralidade sexual, porque cada um saiba controlar o seu próprio corpo, é o que diz a palavra de Deus, de uma maneira santa, honrosa, certo? Não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos praticam, conforme diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 ao 5. Então, toda essa pauta, né, toda essa defesa, né, a práticas homossexuais em nome do amor, né, esse linguajar de prata que nós vimos aí no início desse vídeo, né, do senhor Caio Fábio, né, praticando o politicamente correto, né? Ah, não, veja bem, no final das contas, Deus é amor e Deus vai salvar todo mundo. Toda essa pauta, né, que ele aprendeu do seu mestre, Caio Fábio, e não da Bíblia, porque se ele aprendesse a Bíblia, Eder René Kivitz, ele aprenderia que práticas condenáveis pela Bíblia. Não tem como dar um jeitinho, maquiar, praticar o politicamente correto. Isso aí são pautas também da teologia marxista dele, que defende, logicamente, o aborto, que é um assassinato de crianças indefesas, pratica a legalização das drogas, certo? A regularização da prostituição, a ideologia de gênero, kit gay, tá? E por aí vai indo, né? Mudança de sexo, porque na cabeça desses liberais, né? Da cabeça maluca desse pessoal aí que se diz teólogo, que são, na verdade, apóstatas, né? Na cabeça deles, nós temos que pregar o evangelho do amor, né? O evangelho que integra todas as pessoas. O evangelho, né? As pessoas são formadas, as pessoas não são religiosas, então a gente tem que aprovar leis que sejam favoráveis a eles. Que bonito esse discurso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é diabólico. É simplesmente diabólico, né? Olha só essas pautas aí que ele defende.
se não é pautas esquerdistas? Tá? Aí você vai falar para mim que ele não é de esquerda. Ah, não sou de esquerda. Eu não defendo nem A nem B. Pô, me ajuda, né? Pelo amor de Deus. Qual é o Deus dessa nação religiosa que mata Jesus cada vez que aprova uma pauta? Seja bem-vindo a essa sessão de banho e tosa, onde Pilatos diz amém para a oração do Magno Malta. Essa letra é de Flow Sem Partido. Ora, eles são patriotas, não leram Guimarães Rosa. Amam Miami, Minas de buceta rosa. São liberais, liberdade fantasiosa. Pode transar, mas na transação é só um lado que goza. Qual é o Deus dessa nação religiosa que mata Jesus cada vez que aprova uma pauta? Seja bem-vindo a essa sessão de banho e tosa, onde Pilatos diz amém por oração do Magno Malta aqui. Do rapper Kivitz, filho do meu convidado, o pastor Ed René Kivitz. Que letra, hein, do menino, hein? É, bom menino, hein? Eu vou adaptar a pergunta do seu filho para você agora. Qual é o Deus de um governo que tem como slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos? É um Deus tribal. Tribal? É um Deus tribal. Como é que é isso? É um Deus de um grupo, de um segmento. O Deus que exige a concordância, a uniformidade. O Deus que quer domesticar, o Deus que quer escravizar, o Deus que quer controlar. E as muralhas ruirão. Aleluia! Subam os montes de Maga. É um tempo novo, presidente do Brasil. Aleluia! Cerque os muros. Glória a Deus! Estamos aqui louvando ao Senhor Jesus. O senhor é mais alto. Em algumas entrevistas recentes, você confirma, inclusive, que está nesse livro, que Fernando Collor, seu ex-marido, participava de rituais de magia negra, inclusive na casa da Dinda. Como é que eram esses rituais? Olha, eu digo que eu não posso omitir. Fez parte das nossas vidas. Isso começou no governo de Alagoas, que ele começou a fazer trabalhos especificamente para que ele fosse eleito governador, com uma mãe de santo, Cecília, que terminou subindo a rampa com ele. Começava com animais simples, coisas pequenas, e depois tinham trabalhos pesados que se dá o nome de magia negra, né? Porque tem a matança de animais. Você mencionou a realização de alguns trabalhos para a eleição ao governo de Alagoas. E a gente tem algumas imagens, são imagens famosas, né? Da mãe Cecília subindo a rampa do Planalto com o então presidente, vestido de branco. Segundo consta, até teria sido ela que teria indicado o uso da roupa branca. Houve também trabalhos para que Fernando Collor fosse eleito presidente da República? Ela fez os trabalhos para que ele fosse eleito governador, isso aconteceu. Depois ela continuou fazendo os trabalhos para ele ser eleito presidente da República, isso também aconteceu. E aí, no dia da posse, ela disse que ele deveria usar um terno branco, uma cor clara. Um outro ponto que também tem gerado bastante curiosidade no seu livro é em relação a uma suposta maldição Collor, que você chama de maldição Collor, pela qual várias pessoas ligadas ao governo Collor teriam sido mortas. O que consistiria essa maldição? Todas as pessoas que eram ligadas ao meu ex-marido, ao Fernando Collor, de uma forma estranha, elas tinham morrido. Aí eu conto o exemplo de Ulisses Guimarães, eu conto a história do Pedro Collor, o PC, a Elma. É muito contraditório o que acontece com esse uso contemporâneo da religião. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, é outra frase de João, libertará, né? o Evangelho de João, palavras de Jesus, é né? muito citado, vos né? Libertará, não é controlará, dominará, uniformizará, não é colocará todo mundo dentro do mesmo pacote, transformar em tribo. Né? A Bíblia Sagrada faz com que Deus saia de um monopólio étnico
que é o povo hebreu, para se tornar o Deus de toda raça, tribo, língua e nação. É um Deus não tribal. Hoje você está escondendo as duas faces? Não, acho que eu estou me expondo bastante. Então vamos se expor um pouco mais. Eu vou falar alguns temas que eu quero te ouvir rapidamente sobre eles. Legalização da maconha. Sou a favor da legalização, descriminalização das drogas. Opa! Ou descriminalização da maconha. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto, sou a favor. Sou contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Eu não posso criminalizar aquele que não tem a mesma fé que eu tenho. Tá claro. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Sou a favor. União civil. Mesmo achando que estão pecando. Mesmo achando que estão pecando, porque, novamente, a sociedade não é religiosa. Adoção de crianças por casais gays. Sou a favor. Depois dessa conversa aqui extremamente secular e necessária, é bom dizer, nós vamos voltar a nossa atenção, Pastor Ed, para o alto, para o que interessa de verdade no próximo bloco, a salvação da alma. E você aí do outro lado, não seja um espírito de porco. Participe na hashtag Provoca. Vai ver um dia pastores defendendo essas coisas. Tudo bem, a pessoa que está nas trevas, né? A pessoa que faz parte do New Age, né? A pessoa da Nova Era, pessoas de cultos pagãos, beleza. Mas uma pessoa que diz praticar o cristianismo, realmente não tem outra palavra a não ser apostasia, né? E toda essa demonstração de aprovar todas essas coisas, aí ele vai falar assim, não sou esquerdista, sabe? Eu não defendo. Pelo amor de Deus, me ajuda, viu? Me ajuda, né? Agora, aí ele vem, né, com esse papinho que ele é anti-bolsonarista, né? Eu não sou anti-direita, eu sou um crítico do governo. Bonito essa palestra, né? Olha, a gente tem que deixar o nosso senso crítico ativado. Não é porque, de fato, o governo está aí de direita que eu não tenho que criticá-lo. Concordo. De fato, os erros de um governo de direita, eles têm que ser realmente trabalhados e denunciados. Tá? Não é porque Bolsonaro está no poder, ele é de direita, tá? Que você tem que ver os erros dele e apoiar e achar bacana. Tá certo. Isso aí eu concordo com o Ede Renekiewicz. Agora, uma crítica substanciada na verdade, sabe? Substanciada na realidade. Tá bom? Cadê as críticas que ele fazia ao senhor Lula? Né? Cadê as críticas que ele fazia à senhora Dilma? Cadê as críticas, né, que ele diz que não pode, a gente tem que ser imparcial? Ué, onde está a imparcialidade dele que só acha críticas no governo atual? É logicamente devido à sua teologia marxista. É lógico, é evidente. Né? Então, ele vem com aquele discurso, né, que criou-se na nossa cultura brasileira a ideia de que ser de esquerda é ter virtude moral e ser de direita é pró-ditadura, pró-fascista, etc. Então, esse pessoal não sabe nem o que é fascismo, cara. Sabe? Eles estão aí falando um monte de coisa. Né? Interessante esses discursos deles aí, tá? Até desses pastores aí. Mas, no fundo, eles bebem da fonte, sim, tá? Do esquerdismo cultural, ok? Esse papinho de neutralidade, né? É uma antiga tática, né? Para ser bem visto por todos, né? Então, certa vez, ele citou aí numa entrevista, em outra entrevista, que ele bebeu, sim, da fonte esquerdista, sim, ok? Ele cita Otto Maduro, né? Que ele, ao ler o livro dele, ajudou a formar ideias, né? Ele está se referindo a um livro da Igreja Católica, né? Da editora Vozes, de um representante ecumênico, né? Que já faleceu, né? E parece que foi
esse livro que ele produziu foi em 1983, tá? Ele fez um livro sobre a teologia da libertação, com viés esquerdistas. Então, fica bonito falar de que não tem viés esquerdistas no meio, né? Otto Maduro, quem foi Otto Maduro, hein, queridos? Otto Maduro, que faleceu em 2013, né? Ele faleceu mais precisamente no dia 10 de maio de 2013, era filósofo e sociólogo, né, da religião. Ele era venezuelano, tá? E desde 1992 ele era um professor ali em New Jersey, nos Estados Unidos, né? Bray University, né? Ele dava aulas lá. Esse Otto Maduro, esse brasileiro aí, aliás, brasileiro não, né? Venezuelano, nasceu em 1945, vivia nos Estados Unidos desde 1987, no ano de 2013 faleceu. Ele ensinava em New Jersey, era professor de cristianismo e cristianismo latino-americano, casado em 1994 com a doutora Nancy Nogueira, uma escritora também da Venezuela, e ele era professor de uma escola norte-americana, certo? Ele era palestrante de viagens pelo mundo, autor, né, de várias obras, professor poliglota. O trabalho de Otto, ele se concentrava principalmente na inter-relação das tradições religiosas, as igrejas cristãs em particular, e nos anseios da libertação entre os grupos econômico, racial, cultural, e os povos também sexualmente oprimidos, né, latino-americanos, né. Ele também estava profundamente interessado em questões mais amplas da paz, da justiça social, da ecologia e das sexualidades, né. De certa maneira, ele aceitou ser diretor nacional do programa hispânico de verão em religião e teologia, um programa educacional independente, ecumênico e itinerante que se esforçava desde 1998 para aprimorar a educação dos seminaristas latinos dos Estados Unidos e todas as igrejas cristãs. Otto, ele possuía 2 mestrados e doutorados, certo? Inclusive um pela Universidade Católica da Bélgica. Ele lecionou em 5 idiomas, em várias instituições acadêmicas, religiosas e sociopolíticas de mais de 20 países dos 2 lados do Atlântico, certo? Ele foi ampliando seu horizonte de conhecimentos e de relacionamentos, abrindo-se para experiências desconhecidas, especialmente nas comunidades de fé pentecostal, com as quais compartilhou e com as quais pesquisou com seriedade e honestidade intelectual, e como membro da Sociedade de Estudos Pentecostais, no qual militou praticamente por 30 anos. Nela demonstrou uma abertura ecumênica que, segundo as suas próprias palavras, acrescentou bênçãos à sua vida espiritual, né? Gostaria de relatar uma anedota de Otto Maduro, né? Estávamos numa importante reunião ecumênica e 2 colegas se alteraram numa discussão acalorada, e um deles se sentiu profundamente ofendido e ferido. No último dia da reunião, foi programada uma Eucaristia ecumênica, tá bom? E no momento de partilhar abertamente os anseios e visões, Otto expressou que não participaria da Eucaristia enquanto este colega ofendido não retirasse se desculpasse o outro colega. O bispo celebrante apressou que fossem retiradas as ofensas antes de prosseguir, e uma vez reconciliadas as partes, Otto expressou: agora sim participo com alegria porque meus amigos estão reconciliados. E partiram para o ato de Eucaristia. Em seus livros, então, que são vendidos pela Amazon, por exemplo, não deixe de tecer elogios ao padre Gustavo Gutierrez, né? Quem que é o padre Gustavo Gutierrez Merino, né? Que é um teólogo peruano e sacerdote dominicano, considerado por muitos como fundador da teologia da libertação, ok? Que é uma teologia com viés esquerdista, tá bom? Então, o padre Gustavo Gutierrez, ele ainda se encontra vivo com 91 anos
e escritor de várias obras da teologia da libertação, entre elas o clássico Teologia da Libertação, certo? Então, nós percebemos em alguns livros do senhor Otto Maduro várias dedicatórias, certo? A este que é considerado por muitos como o pai da teologia da libertação, né? Que é uma teologia marxista que invadiu a Igreja Católica e fez muitos estragos dentro da Igreja Católica, ok? Então são essas figurinhas aí, essas figurinhas que ele lê, né? E leu e enaltece. Olha o que ele diz aí nessa entrevista. Que ele leu, logicamente, esse cidadão aí. De rádios aos montes no Brasil todo. Então, essa estrutura, né, organizacional, esse mecanismo aqui, ele tem um outro mecanismo dentro dele que eu chamo da lógica operativa disso aqui, que é o mecanismo religioso que o Evangelho destrói. Isso não é uma ideia minha, é uma definição de um teólogo chamado Otto Maduro. O livro dele, Religião e Luta de Classes. Otto Maduro diz que religião é um conjunto de ritos e dogmas a respeito de seres superiores, com os quais os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações. Então essas são as estrelas desse pessoal, certo? É bebê de fonte marxista, certo? Bebê de liberalismo teológico, e depois, né, fica aí com essa militância, dizendo que não é nem de um grupo, nem de outro, e com esse engano também, né? Agora, não sabem também o que é fascismo, né? Eu vou deixar 2 links aqui abaixo de 2 canais para você entender como é que o esquerdismo ele distorce o que é fascismo, tá bom? Então, toda essa militância nós já vimos então que é defender drogas, aborto, casamento gay, criança sendo adotada por casamento gay e tudo isso daí. Contrariando, logicamente, a família, contrariando as escrituras sagradas. A questão, queridos, não é ser homofóbico. A questão que está em pauta é você defender o Deus bíblico, ok? É teologia verdadeira. É aprovar aquilo que Deus aprova e reprovar aquilo que Deus reprova, tá bom? Então, todo esse papinho de aranha, né? Que ele tem que ter uma discussão binária, bababá, no fundo, é marxismo cultural na veia, sim, tá? Então, para resumir, eu queria dizer o seguinte, ouça bons teólogos bíblicos, tá? A gente tem até poucos aqui no Brasil, tá? Para poder ouvir, ver vídeos, ler seus livros, tá? E está cada dia mais ficando escasso as pessoas que realmente amam a Deus e a Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia ela vaticina o seguinte para as pessoas que se acham modernas, superior aos outros, que têm mais cultura. A Bíblia diz o seguinte, Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. A Bíblia, ela é bem clara que o julgamento não faltará para toda pessoa que menospreza o que o Deus bíblico reprova. Ok? Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever neste canal, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.